de Deus. Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14, que nos dizem assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele Cristo também crido, fostes selados com o Espírito Santo, ou Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, estamos aqui, ó Pai, para o louvor da tua glória, porque tu fizeste todas essas coisas acerca das quais nós lemos inicialmente agora, para o louvor da tua glória. E Senhor, para o louvor da tua glória, nós queremos ser preenchidos, nós queremos ser tomados, nós queremos estar prenhes dessa verdade, e que ela venha à luz em nossas vidas, porque o teu Espírito que em nós habita certamente agirá assim. E é assim que nós te clamamos, Pai, em Cristo. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas cumpra-se naquele que no Filho crê as bênçãos espirituais que acabamos de ler nesse capítulo aqui, introdutório da carta aos Efésios. Isso aqui é um hino de louvor ou um chamado, um convite a louvarmos a Deus pelas bênçãos aqui descritas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Deus pelas bênçãos que estão sobre nós em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a tônica deste louvor, deste cântico que toma os versos 13 a 14. Convite para que reconheçamos o amor e a bondade de Deus nesses atos salvíficos. Tudo em Cristo. A expressão em Cristo aqui aparece pelo menos 11 vezes, ou expressões equivalentes com nele, sabendo nós que se trata desse ele de Cristo. Ela se repete ao longo desse trecho pelo menos 11 vezes. A tônica é, nesse período aqui intrincado, você repara que não há nenhum ponto sequer, apenas vírgulas. É um período composto e todo intrincado, porque a ideia é uma só. Se é um período, ele quer comunicar apenas uma ideia, e a ideia são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos de salvação. O que Paulo está dizendo é: louvemos a Deus, porque nos tem amado. E porque nos tem amado, nos salvou da forma como está aqui descrita. Nos salvou na pessoa do Pai. A
assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para o louvor da sua glória, assim como pagou o preço dessa salvação na pessoa do Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, também para o louvor da sua glória, e também na pessoa do Espírito Santo, em que nós estamos selados, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. De modo que aquilo que nós ouvimos há alguns domingos atrás, na primeira carta de Pedro, da salvação ocorrida, da salvação presente, da salvação por vir, volta nesse texto e de forma muito clara, atribuída à Trindade na qual nós cremos. E nós temos aqui esse convite ao louvor, nesse canto que tem como estribilho, como refrão, o louvor da glória de Deus. Ao fim de cada trecho desse cântico, você tem essa expressão, verso 6, para o louvor da glória da sua graça, verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, verso 14, em louvor da sua glória. Em cada ato salvífico, com demonstração do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, nos dando Cristo para que aquele que nele crê não morra, mas goze essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ao fim de cada sessão, a sessão atribuída ao Pai, que planeja, que decreta, que escolhe, que elege, que predestina, o Filho, que paga esse preço com seu sangue, o Espírito que sela, garante essa verdade. Ao fim de cada uma dessas sessões, o coro é para o louvor da sua glória. E nós devemos sim darmos louvor à glória da sua graça, do seu amor. A obra da salvação é uma evidência do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas cumpra-se nele essas bênçãos celestiais, ou essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Meus irmãos, o intuito dessa série é nós aprendermos mais sobre o que significa ser igreja. Domingo passado, nós fomos lembrados de que igreja é o povo e a família de Deus. É o povo e a família de Deus comprados, conquistados pelo sangue vertido na cruz. É o povo e a família de Deus no mundo, em Éfeso, em São Paulo, em Olinda, em qualquer lugar que estejamos. Mas também, a partir desse louvor, fica evidenciado, à luz do que nós temos insistido aqui, a título de explicação inicial, que certamente a igreja é sim o povo, a família de Deus, tudo isso é verdadeiro, mas a família também é. Não está funcionando, você pode assinar para mim aí mesmo, melhor. A igreja certamente também é gente que Deus ama. Igreja não é outra coisa, não é apenas a instituição. Igreja é gente, objeto do amor de Deus. E, meus irmãos, à luz do que nós estamos lendo aqui, à luz desse texto que nos tem oferecido essas verdades, nós podemos começar dizendo que igreja é gente que Deus ama em primeiro lugar, desde sempre. Se nós olharmos para o que está sendo dito aqui, por aquele que fala em nome de Cristo, apóstolo de Cristo, na autoridade de Cristo, como se fora o próprio Cristo, nós estamos ouvindo aqui que Deus nos ama desde sempre. Quando nasceu este amor? Antes da fundação do mundo. Se não vejamos, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. É um amor que remonta à eternidade passada. É um amor que remonta ao tempo em que nem o tempo havia.
É um amor que remonta aos mais longínquos recônditos do coração de Deus. É este amor que está sobre nós. É acerca deste amor que João fala. Deus amou o mundo de tal maneira, e ele não ousa descrever dessa maneira. Ele apenas descreve a evidência deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E este amor ocupa o coração de Deus desde sempre. Desde antes de todas as coisas, no princípio criou Deus. Antes de que qualquer coisa houvesse, havia já este amor. Quando começa este amor? Antes da fundação do mundo. Nas palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, nós lemos o seguinte: Pedro escrevendo à igreja, no capítulo 1 da sua primeira carta, versos 19 e 20: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Este amor já movia o coração do Pai e do Filho nesta obra bendita, e o cordeiro imolado fora conhecido desta forma, entregando o seu sangue já se tornara conhecido, já se tornara verdade, desde antes da fundação do mundo. Cristo morreu por nós, desde antes da fundação do mundo. A evidência cabal do amor de Deus já é uma verdade antes da fundação do mundo. E se nós continuarmos perguntando qual a origem desse amor? A livre iniciativa de Deus. A graça, o desígnio livre, sem nenhuma motivação fora dele, sem ver em nós, ou sem que houvesse em nós algo para ser visto que pudesse interferir no coração de Deus, para que ele se dispusesse positivamente para nós, para que ele olhasse para nós de uma forma tão amorosa e evidenciasse esse amor desde sempre de uma forma tão intensa e sacrificial. Não. É a livre iniciativa de Deus. Nada o moveu, senão Ele próprio. Nada o moveu, senão o seu próprio e livre amor. Veja o que é dito na sequência. Assim como nos escolheu, assim também como nos predestinou em amor e nos concedeu a sua graça. A ideia da eleição nos faz pensar que Deus nos escolheu não porque viu em nós algo que nos diferenciasse de qualquer outro. A ideia da eleição, para que prevaleça o decreto de Deus, o propósito de Deus, quando a eleição, na linguagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, é de que Ele escolheu sem que houvesse em nós mérito algum. Não havia nascido nenhum nem outro, referindo-se a Jacó e a Esaú. E ele já amava o mais novo e aborrecera o mais velho. Para que não houvesse justificativas de mérito, para que prevalecesse o seu propósito segundo a eleição, a livre escolha de Deus, um amor livre e incondicional, desde sempre e assim também. Não apenas Ele nos amou desde sempre, não apenas o Cordeiro estava ali sendo entregue desde sempre, mas desde sempre. Nunca houve nada em nós, conhecidos desde a eternidade por Ele, que motivasse, mas Ele nos escolheu. Ele nos predestinou e nos concedeu a sua graça. A ideia de graça é a ausência de merecimento. A ideia de graça é de um dom não merecido. A ideia de graça é que em lugar da punição nós temos o acolhimento. Ele nos amou assim desde sempre. Na compreensão que Paulo traz em suas cartas,
A ideia da escolha de Deus só tem uma motivação: o fato de Ele ter nos amado. Mas Deus prova o seu amor por nós. Nós lemos na liturgia, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou a este ponto, sendo nós os seus ofensores. Romanos capítulo 8, verso de número 29, vai nos dizer o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Eleição e predestinação são termos chaves na compreensão dessa livre escolha de Deus, dessa livre iniciativa, livre de qualquer determinação. A única determinação que move o coração de Deus aqui é este amor prévio. A expressão aqui, os que de antemão conheceu, não diz respeito a Deus ter dado uma olhadela no futuro e visto que creríamos. Não se trata disso em absoluto. O termo conhecer aqui é o que os eruditos chamam de hebraísmo. É pegar uma palavra do idioma grego e usá-la na mentalidade, na lógica hebraica, em que conhecer não é meramente cognitivo, mas implica fundamentalmente e necessariamente em relacionamento. De modo que é dito em diversas passagens, por exemplo, que determinado personagem bíblico conheceu a sua esposa, ou seja, trata-se ali da intimidade conjugal, de modo que Cristo dirá aos nossos profetas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, jamais vos conheci. É óbvio que esses textos não estão dizendo que o marido não conhecia cognitivamente, jamais havia visto e nunca foi apresentado à sua esposa, só o fez no momento das dúvidas. É óbvio que esses textos não estão sugerindo que Cristo não tinha conhecimento da existência desses falsos profetas e nunca foram apresentados para dizer: eu sou Cristo, o Senhor da igreja. Não, jamais tive relacionamento convosco, jamais houve intimidade em qualquer coisa entre mim e ti, apartai-vos de mim. E essa expressão é aqui utilizada por Paulo nessa conotação, nesse fenômeno linguístico, em que conhecer pressupõe necessariamente relacionamento. De modo que Cristo diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, referindo-se àqueles que ainda haveriam de crer, àqueles que de antemão amou, àqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou. E Paulo repete essa ideia aqui no texto de nossa meditação com a expressão: e em amor os predestinou. Deus nos ama desde sempre. Deus se moveu em nossa direção desde sempre, movido única e exclusivamente pelo livre amor que há em seu coração, por sua livre e espontânea iniciativa, sem nenhuma determinação, sem nada que pesasse na balança em nosso favor, a não ser sua livre decisão de olhar para mim e para você desde a eternidade e dizer: é meu, e requerer para si, e assim se mover e mover a história com esse propósito. Se nós perguntarmos ainda qual o propósito desse amor, qual o propósito de Ele nos escolher de forma assim tão livre e tão inexplicável, nós receberemos no texto aqui a seguinte resposta, verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
Domingo passado, nós ouvimos que somos aqueles separados por Deus para Deus. Essa é a ideia de santidade. Essa é a ideia aqui do termo santo empregado. Mas também para sermos aqueles sobre quem atua a influência santificadora do Espírito Santo, de modo que o que se requer de nós é que andemos de modo digno dessa vocação, porque aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. E no capítulo 4, na parte prática da carta, nós lemos o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No capítulo 5, portanto, verso 7, capítulo 5, verso 7, portanto, não sejais participantes com eles, os incrédulos. E continua no verso 8, pois outrora éreis vós trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque estamos perante Ele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Uma vez que Deus separou você para Ele, uma vez que você é nova criatura, o que se requer de nós é que nós fomos chamados assim, porque assim fomos escolhidos, andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Uma vez que nós somos os filhos, a família de Deus, o povo de Deus, uma vez filhos da luz, andemos na luz, porque estamos diante dele, que nos salvou pela graça, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nascemos de novo, nova criação. E aí nós paramos, porque nós presbiterenos gostamos muito do verso 8, do verso 9, mas nunca atentamos devidamente para o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Estamos diante dele, há um propósito. Igreja, gente que Deus ama desde sempre, desde antes da fundação do mundo, que Deus ama motivado apenas por sua livre iniciativa, e que Deus ama com um propósito, de ter já neste tempo, já em Éfeso, já em São Paulo, já na parada da igreja, já no seu ambiente de trabalho, já na sua vizinhança, alguém que cumpre esse propósito de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Porque se é verdade que estamos em Éfeso, se é verdade que estamos em São Paulo, se é verdade que estamos na universidade tal, se é verdade que trabalhamos na empresa tal, é verdade que tudo isso é perante Ele. Somos os seus embaixadores, somos o seu sacerdócio real, somos os seus representantes na terra. E há um segundo propósito: revelarmos o seu mistério, Cristo, o centro de tudo. Isso está nos versos de 8 a 12. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. E qual é esse mistério da sua vontade? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, agora que o Evangelho está plenamente revelado, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, que ele seja o centro de tudo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, ou o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Na classe de cosmovisão cristã, nós temos identificado que o grande problema do mundo é o pecado.
Isso é lugar comum para todo cristão. Eu me lembro de uma pergunta que me foi feita por um sertanejo, um homem chamado Pedro, morador de oriundo, né, agora ele está aqui na região metropolitana de São Paulo, mas oriundo de um lugarejo do sertão pernambucano. A cidade dele está ali no mar. Um homem rústico. Mas no meio da nossa conversa, ele falou para mim: pastor, se esse Deus que você está falando para mim existisse, ele deixava o mundo do jeito que está. Aquele homem semi-analfabeto, letramento mínimo, cogita acerca do problema filosófico do mal. As cogitações do coração daquele homem são as cogitações do erudito que tem proposto as elaborações mais sofisticadas do nosso tempo. O problema filosófico do mal. Se Deus existe, por que há mal no mundo? Era isso que ele estava perguntando no dizer dele, de modo que no coração mais rústico e mais sofisticado há um desejo de ver as coisas voltarem para o seu lugar. Há uma inquietação com relação ao mal. Isso nos diz respeito à imagem de Deus em nós, ainda que maculada pelo pecado, imagem de Deus. Porque a humanidade toda se debate, se inquieta diante do mal da própria humanidade. Porque nós não aceitamos e não vemos com naturalidade aquilo que nos é natural. Somos maus, somos executores do mal, levamos o mal adiante, praticamos o mal todos os dias e nos inquietamos, não aceitamos isso. E temos aprendido na nossa classe que é justamente isso que o Evangelho está fazendo, colocando de novo as coisas no seu devido lugar. A restauração de todas as coisas, a redenção, o problema para a queda. Então eu disse a Pedro: você tem toda a razão. Depois de ficar zonzo com a pergunta dele, porque não esperava, preconceituoso, pecador, não esperava que o homem que lida com enxada cogitasse o problema filosófico do mal, sofisticado, né? Eu não esperava. Preconceituoso, olha por mim, miserável pecador, eu não esperava. Porque eu disse: Pedro, depois da tontura inicial, você tem razão. E Deus concorda com você. O mal não pode continuar. Então preguei o Evangelho. Falei do novo céu e da nova terra. Falei que o propósito deste amor de Deus por sua igreja é revelar o que propuser em Cristo e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, todas no céu e na terra, que todos os corações se voltem para ele, que toda vontade seja sujeita e consonante à vontade dele de forma livre e desimpedida, porque já não haverá mais pecado, já não haverá mais a influência e aquela mancha no coração que nos impede de dizer amém, não só da boca para fora, mas dizer um sim, feliz, regozijante, diante da vontade do Pai. A expressão aqui, fazer convergir nele, em Cristo, é literalmente que tudo esteja debaixo de uma só cabeça, que tudo esteja debaixo de um só senhorio. Oscar Kuhlman disse: a igreja é o centro, o ponto central de onde Cristo exerce sua soberania invisível sobre a totalidade inteira. Que a igreja, gente que Deus ama, com o propósito de, através dessa gente, fazer com que o mundo não esteja mais de ponta cabeça, fazer com que o mundo não inquiete mais o Pedro, nem Jacques Derrida, nem Alvin Plantinga, nem os homens mais elaborados, eruditos e sofisticados que têm se debruçado sobre esses problemas. Fazer, através de mim e você,
com que as coisas voltem ao lugar de origem, a saber, Deus no centro e nós como seus adoradores. Mas, meus irmãos, se é verdade que a igreja é gente que Deus ama, por favor, igualmente verdade é que Ele nos ama acima de tudo. Se nós falarmos aqui da extensão deste amor que alcançou a eternidade passada, falamos também da intensidade desse amor, que levou ao ato cabal da morte de Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, para fazer convergir nele que nós temos a redenção pelo seu sangue. Verso de número 7. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A expressão redenção, meus irmãos, nos traz a ideia de deixar livre alguém mediante um pagamento. A ideia de redenção pressupõe escravidão. A ideia de redenção pressupõe dívida. O ato de redimir é o ato de tornar alguém livre mediante pagamento. Redenção pelo seu sangue. A analogia é direta e simples. Redenção, deixar livre mediante pelo seu sangue, pagamento. Se Deus nos ama como vimos desde sempre, de acordo com a sua livre vontade, com o propósito de fazer de nós o povo pelo qual Ele está mudando este mundo, também é verdade que Deus nos ama dessa forma. Porque Ele não pode atacar o problema do pecado neste mundo se esse problema já não foi atacado em nós e resolvido em nós. Ele não pode nos usar para isso, senão somos nós as novas criaturas, o começo da nova criação já aqui. E eu fico pensando, que peso, ou que reações, que tipo de ânimo, que tipo de resposta, isso encontra no meu coração. Talvez nós devêssemos pensar um pouco mais sobre isso, mas não somente pensar, uma vez que, consultando o Senhor em oração, consultando o Senhor em Sua palavra, certamente nós somos convencidos de que deve haver uma resposta, e que essa resposta seja uma sujeição maior, uma alegria maior para com essas verdades. Nós não devemos nos prender, nós não devemos perder nem mais um instante, nem mais um segundo, apenas aprendendo. Precisamos que nossa vida seja movida por isso, no qual temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, no qual somos libertos mediante o pagamento, e cuja moeda é seu sangue, sua vida. A expressão sangue de Cristo não quer dizer outra coisa, senão o sangue oferecido, ou seja, sua morte. Remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele não somente nos libertou do poder do pecado, mas da culpa do pecado. Remissão diz respeito a isso. Se a redenção é nos libertar do poder aprisionador, remissão é nos libertar das consequências do pecado, a saber, a morte. O justo viverá por fé, por causa da fé colocado em nosso coração por aquele que nos amou desde sempre. Pela graça sois salvos, sem merecimento algum, mediante a fé que eu vos dou. Esse é o Espírito. Nós somos livres não só do poder, mas das consequências. O justo não morrerá, porque pecou. Viverá, porque creu. O justo viverá por causa da fé. Estamos livres do poder do pecado. Estamos livres da condenação do pecado, porque Deus nos ama acima de tudo. Nos ama acima de tudo ao ponto de ser Ele mesmo a garantia.
das nossas bênçãos espirituais, dele ter colocado, dele ter submetido a si mesmo como garantia para isso. Isso já nos leva à consideração final. Porque se Deus nos ama desde sempre, e se Deus nos ama acima de tudo, Ele também nos ama para sempre. Porque essa salvação descrita aqui aponta para uma eternidade, versos 13 e 14. Em quem, em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da vossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa aqui se refere àquilo que lemos hoje na liturgia, aquilo que está dito em Ezequiel 36, 27. Porém, dentro de vós o meu Espírito. Aquela promessa a qual Cristo se refere quando diz aos discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, esta feita em Ezequiel. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49, o mesmo Lucas diz quando ocorre isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa, e sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e São Paulo, para a beleza e até os confins da terra. A promessa está cumprida. Selados com o Espírito Santo da promessa. Selados desde que cremos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, uma vez que alguém pregou o Evangelho para mim, ou uma vez que eu ouvi o Evangelho durante o período da minha vida, ou uma vez que minha vizinha me anunciou o Evangelho, 10 anos depois o colega da escola me anunciou o Evangelho, e tal dia, lá pelas tantas, as escolas caíram, e nós vimos resplandecer a luz da salvação, a luz do Evangelho, da glória de Deus. Uma vez que isso se operou, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. São essas bênçãos que estão sobre nós, que nos colocam já assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, desde que cremos. Selados. Paulo tem em mente aqui, no contexto mais imediato, era um selo de confirmação, um selo de autenticação das autoridades. Um documento selado era um documento que confirmava a quem pertencia, ou a quem dizia respeito. Eu vejo nos para-brisa dos carros, propriedade exclusiva de Deus, a selada. Meu irmão, a propriedade é você, arranca o adesivo e tatua na testa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, eu acho que eu sou suspeito para falar de adesivo de carro. Eu nada contra adesivo, eu não tenho nada contra. Mas a propriedade exclusiva de Papai do Céu sou eu. Eu é que sou selado. Eu é que tenho o selo de garantia ou autenticação de pertencimento exclusivo ou peculiar, porque todos são deles, mas eu sou mais um pouquinho, ou mais um então, por causa dessa obra. Selados com o Espírito Santo da promessa, garantidos, autenticados. Você não é chimilingue, você não é feito um banano. Você é. Eu fico pensando como é que é a situação do crente no Paraguai, Você não é crente no Paraguai, em nenhum dos sentidos. Você tem o selo, a autenticação. Porque o Espírito Santo que isto faz, vive em você, te revestiu de poder para que o mundo se conforme a Cristo através de você.
E é por isso que nós devemos ter mais ousadia e falarmos de Cristo. E dar um jeito, arrumarmos um jeito e falarmos de Cristo. Para aqueles, para quem isso aqui não tem valor nenhum. Mas pastor, para ele aqui não tem tanto faz como tanto fez. Para mim também não fazia diferença nenhuma. Para você um dia também não fez, ainda que tenha nascido na igreja. Mas a partir do momento que cremos, a partir do momento que somos selados pelo Espírito Santo, tudo muda. Selados, sinal também de irrevocabilidade. Puxa, saiu, né? Podia ter travado. Eu não vou dizer não. É irrevogável, não volta atrás. Não há como perder aquilo que foi selado pela autoridade suprema. Não volta atrás. Você é dele, ponto final. O qual é o penhor. Este selo é o penhor, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. É o sinal inicial. É a caução de Deus. Para os corações mais assim, amedrontados. Será mesmo? A dizer, olha, quer uma demonstração da minha parte que nada vai mudar na nossa direção? Toma o meu Espírito, porque eu te amo assim. Ele nos deu o seu Espírito, com garantia de que nos resgatará de forma completa e total no seu devido tempo. Estaremos para sempre com Ele. Quem nos separará do amor de Deus? Cláudia hoje chegou em casa comentando, e os olhos dela brilhavam, e você sente quando uma pessoa foi tocada de forma especial pelo que Deus está fazendo. E ela comentou comigo que o professor André sugeriu que os irmãos alunos da sala se identificassem assim: quem é você? Como você se identifica? Quem é você? E com a devida licença, seu Silvio, a sua resposta vai ser compartilhada. Seu Silvio, com alguma mudança aí no teor das palavras, disse que eu sou um homem já de certa idade, que crê e ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso toma a minha vida, isso move a minha vida. E eu passei a ver assim, como que no céu, com essas palavras. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai planejou, o Filho garantiu, o Filho concretizou, pagou o preço, e o Espírito Santo selou. E isso deve me fazer coro com o Senhor. Deve me motivar